A nossa videoaula 03, que é uma videoaula relativa à vistoria, inspeção e perícia em um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Bom, vamos à nossa aula 03, que são as inspeções, vistorias e perícias prediais, em baixa tensão no tocante à parte relativa ao SPDA. Bom, SPDA e algumas inspeções. O que eu tenho que inspecionar no meu SPDA? Verificar o quê? Primeira coisa que eu vou inspecionar, verificar o laudo de SPDA da edificação, verificar o prazo de validade, verificar a medição de aterramento. Vou verificar a conformidade do projeto SPDA com o que está executado. Então, numa inspeção, eu pego o projeto, verifico se está em conformidade com o que foi executado, é importante. Aqui eu vou ressaltar que quando o SPDA é interno, ou seja, embutido nas fundações, fica difícil de você verificar visualmente, através da vistoria, verificar se isso está interconectado. Outro ponto a se verificar é verificar os cabos de descida, a situação dele, as condições, os captores, as cordoalhas, verificar a integridade das conexões, dos conectores e cabos de descida. Temos que inspecionar e verificar a integridade do mastro, observar a integridade de mastro, captores, caixa de medição, de aterramento. Verificar a luz piloto do mastro. Na minha vistoria eu tenho que verificar se está funcionando corretamente a luz piloto do mastro. Verificar caso exista anel perimetral, verificar a continuidade desse anel. Inspecionar as conexões de antenas e estruturas metálicas ao SPDA. Aqui é importante, toda antena, toda estrutura metálica, quando a gente faz uma verificação no topo lá do SPDA, lá no pavimento onde o SPDA está instalado, a gente verifica se as estruturas metálicas, porta metálica, antena, se elas estão conectadas ao meu SPDA conforme é solicitado pela norma. Bom, aqui eu tenho um exemplo, uma inspeção ou vistoria, aí se misturam nesse contexto, sem o SPDA na cobertura. Então, eu tenho essa primeira foto, é uma antena, essa antena ela não tem uma conexão, um cabo que conecta essa antena, que é uma estrutura metálica, ao SPDA. Então, antena no topo da edificação. Aqui eu tenho uma porta na casa de máquinas que ela não tem o cabo conectando dessa porta até a meu SPDA. E aqui eu tenho um alçapão de acesso ao SPDA, ele deveria estar aterrado. Nessa vistoria foi detectado que ele não está conectado à cordoária do meu SPDA. É importante as estruturas estarem conectadas. Aqui uma outra vistoria que pode ser vista aí, um cabo que ele está totalmente desconectado. Esse cabo aqui, que vocês podem observar, ele deveria estar conectado nessa junção com o conector, fechando com o meu sistema SPDA. Ou seja, nessa vistoria barra inspeção, verifica-se a não conformidade com a norma. Ou seja, estruturas metálicas sem conexão ao SPDA na cobertura da edificação. Vistoria é aquilo que eu vejo. Terminais aéreos quebrados na minha vistoria e inspeção, eu posso verificar, eu tenho esse primeiro terminal quebrado, esse quebrado também, esse terminal, segundo terminal aéreo, esse outro terminal aéreo quebrado. Então, vistoriei, registrei, isso vai estar no relatório de vistoria e inspeção do SPDA. Luz piloto danificada, verificada por um pequeno teste operacional na fotocélula. Então, vocês podem observar, eu tenho essa luz piloto que eu estou aqui colocando, danificada. Essa luz piloto é obrigatória, tráfego aéreo, nessa região aqui. Então, é importante verificar. Isso foi feito um teste operacional para verificar o seu funcionamento. Outra vistoria aí, gente, é na caixa de medição de aterramento, uma caixa que vocês podem observar, caixa de medição de aterramento com necessidade de manutenção.
fazer uma limpeza dessa caixa. É importante na vistoria registrar esses dados. Bom, agora eu vou falar um pouco do laudo para vocês, laudo SPDA. O laudo é o documento técnico das inspeções e medições realizadas no sistema de proteção, gente, contra descargas atmosféricas e no sistema de aterramento elétrico. Bom, eu coloquei aí para vocês um item da NBR 5419, que é o item 51255, para edificações de concreto armado existentes, poderá ser implantado um SPDA com descidas externas ou, opcionalmente, poderão ser utilizadas como descidas as armaduras do concreto, ou seja, aí configura um eletrodo, configura um SPDA embutido nas fundações. Nesse último, que é quando a gente usa a armadura, os eletrodos não naturais, os eletrodos naturais, na verdade, nesse último caso, devem ser realizados testes de continuidade. E estes devem resultar em resistências medidas inferiores a 1 ohm, quando eu utilizo os eletrodos embutidos na fundação. As medições, é importante registrar que essas medições realizadas são realizadas entre o topo e a base de alguns pilares e também entre as armaduras de pilares diferentes para que a gente possa fazer uma averiguação da continuidade através de vigas e lajes. Então, quando eu uso o eletrodo de fundação, utilizo as fundações, as armaduras, eu tenho que ter medido ali resistências inferiores a 1 ohm. No caso, quando a gente utiliza o eletrodo externo, que é o eletrodo não natural, a resistência do aterramento tem que ser inferior a 10 ohms. O laudo. Para fazer o laudo, eu preciso de quê? Realizar medições. Então, eu vou mostrar como faria um laudo de um SPDA embutido na fundação. Então, eu tenho que fazer medições realizadas no topo da edificação em um SPDA embutido na fundação. Então, eu tenho, conforme a norma, realizar as medições no topo. Primeira medição foi realizada aí no topo usando um instrumento alicate amperímetro, ou alicate terrômetro, desculpa, não é amperímetro, é o terrômetro digital da Minipa, onde foi feita uma medição e foi medido 13,6 ohms, né? Entre duas descidas, ou seja, em média 6,8 ohms por descida. O total aí 13,6. Outra medição realizada, essa medição bate a conformidade com a norma, 0,3 ohms. Uma outra medição, 0,4 ohms, medindo aí na alça que interliga duas descidas. E aqui, por fim, uma outra medição, usando o alicate terrômetro da Minipa, medindo 14 ohms. Então, para a montagem do laudo, eu tenho que realizar medições em conformidade com o tipo de SPDA que você está utilizando. E, conforme visto no slide anterior, para eletrodos de fundação embutido, utilizando a armadura do concreto armado, você tem que ter resistência inferior a 1 ohms, que pode ser observado nessas duas fotos aqui de medição na parte de baixo. Aqui, medições por descida nos pilares, isso para um SPDA interno. Então, eu tenho aqui uma edificação, tenho o meu pilar, o meu exemplo da edificação, o pilar aqui no canto, e aqui embaixo eu vou fazer a medição, colocando duas estacas metálicas, interligando o cabo vermelho, um outro cabinho amarelo está bem nesse canto aqui. Esse cabo tem que estar, essas estacas em torno de 10 metros de espaçamento. E eu tenho aqui um outro instrumento que faz a medição. Esse instrumento faz a medição por descida. Então, eu estou medindo aqui uma resistência de 8,6 ohms. E aqui medindo uma resistência de 2,17 ohms. Como a minha descida é embutida na fundação, pode observar aí que nesse pilar a resistência está superior a 1 ohms, como é mostrado na norma, apresentado na norma.
O que eu tenho que ter de importante no meu laudo? Dados importantes no laudo do SPDA. Eu tenho que ter os dados do cliente, o tipo da edificação, o tipo de SPDA que a edificação utiliza, tipo de aterramento, data da medição, quantidade de descidas que foram medidas, tem que ter no meu laudo. Tenho que ter a metodologia utilizada na medição, equipamento de medição, certificado de calibração do equipamento de medição é muito importante conter no dado. Isso, no dado não, isso deve estar contido no laudo. A época da medição e também dados da medição e sua conformidade ou não com a NBR 5419. São pontos importantes que devem estar no meu laudo de SPDA. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de uma perícia que foi realizada em uma edificação. Essa edificação teve uma ocorrência de 3 raios no mesmo ano, tá? E esses raios incidiram na edificação e não foram captados pelo SPDA. Todo mundo sabe, inclusive está até na norma, que o SPDA ele reduz significativamente os danos à estrutura. Não reduz 100%. No entanto, nesse caso dessa perícia, é um caso interessante porque o raio, no mesmo ano, incidiu na edificação, né, 2 vezes na mesma edificação, provocando danos. Então, foi feita uma perícia. A perícia você utiliza todos os instrumentos necessários, como nós vimos na videoaula 01, o conceito de perícia. Eu vou periciar. Né? A perícia, o evento já ocorreu, o problema ocorreu, na verdade. Né? A primeira foto, eu mostro onde o raio incidiu. Esse raio incidiu e arrebentou aqui a quina da minha edificação. Tem uma foto da quina aqui frontal, né, da edificação. É uma edificação residencial, onde eu tenho uma edificação frontal a outra edificação. São 2 blocos de edificação. Bom, o raio atingiu essa quina que eu estou passando o mouse, né, da edificação, e ele desce em corrimão que interliga os 2 blocos residenciais. Então, você tem 2 blocos residenciais e entre um bloco e o outro você tem um gramado e tem, vamos dizer, uma passarela com um corrimão. Então, ele atingiu numa quina e desceu pelo corrimão, atingindo a outra edificação, provocando danos, né, na edificação. Parte de elevadores foi danificada, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, onde eu coloco para vocês uma edificação frontal à outra, o raio caiu na ponta, não dessa coluna, da outra coluna, ele desceu e veio atingir direto o corrimão, onde no terminal aqui do corrimão, ele estourou o corrimão aqui, provocando danos, né, materiais, né, e não teve danos em pessoas, né, não tinha gente nesse momento. Então, esse raio atinge a quina da edificação e desce no corrimão que interliga os 2 blocos residenciais. Bom, gente, a perícia tem que ser feita uma avaliação. Ah, mas o raio, ele pode cair. Pode, né? Pode e vai cair em alguma situação. No entanto, é importante a gente destacar que nessa perícia foi evidenciado mais de 2 raios que caiu na edificação, provocando danos. Então, carece um estudo, uma análise mais aprofundada. E é importante salientar o seguinte, um SPDA mal instalado é melhor não tê-lo. Isso é bem claro. Então, se o SPDA está mal instalado, traz maior risco para a edificação. Não é? Então, nessa perícia, eu fiz uma avaliação bem aprofundada. Não é? Como ele é embutido na fundação, algumas verificações não foram possíveis, mas algumas evidências de que ocorreram erros na execução desse projeto. Então, é importante salientar que um SPDA mal instalado é melhor não ter na sua edificação. Né? Então, o SPDA ele deve existir, porém, o projeto deve estar correto e a execução
em conformidade com aquele projeto correto. Existem várias empresas, né, que elaboram projetos de SPDA e fazem a execução. Eu vou dar exemplo de uma empresa que eu conheço, que é a Preventec, né, que emite laudo, faz manutenção, instalação de SPDA. É uma empresa de renome no mercado, onde eu aconselho a todos que estão ouvindo essa videoaula, né, que caso tenha necessidade, né, de instalação ou de manutenção de um SPDA, procure a Preventec. Bom, e assim a gente encerra essa videoaula onde eu passei para vocês algumas experiências de vistorias, de inspeções, perícias, né, na parte elétrica e na parte de SPDA. Espero que tenha contribuído no conhecimento, para o conhecimento de vocês.